Olá a todas e todos, aqui quem fala é o professor Célio Melilo. Na aula de hoje vamos falar sobre relação entre variáveis. Uma relação na matemática é uma correspondência entre elementos de dois conjuntos. Um conjunto A, de onde vai partir essa relação, e um conjunto B, que é onde vai chegar essa relação. Ou seja, uma relação tem sentido, tem ordem, tem uma direção de onde ela parte, onde ela chega. E a associação entre os elementos dos dois conjuntos segue algum tipo de regra. Por exemplo, eu posso citar o conjunto A, o conjunto de partida, como sendo o conjunto dos estados do Brasil, e o conjunto B, que é o conjunto de chegada, como sendo o conjunto de todas as cidades do país. E uma possível regra para associar os elementos do conjunto dos estados do Brasil aos elementos do conjunto das cidades do Brasil é associar cada estado à sua capital. Então a gente vai saber, por exemplo, que o elemento Minas Gerais está no conjunto A, está associado por essa relação ao elemento Belo Horizonte, no conjunto B. Mas eu vou partir para um exemplo em que a relação entre os elementos dos dois conjuntos tem uma aplicação um pouco mais matemática. E a gente vai construir passo a passo essa relação. Vamos ler o que esse exemplo está dizendo. Um táxi cobra R$ 5,60 de bandeirada, acrescido de R$ 2,10 por quilômetro percorrido pelo passageiro. Quanto pagará o passageiro que realizar uma corrida de 10 quilômetros nesse táxi? E se a corrida for de 20 quilômetros? E qual será o valor V a ser pago se a distância percorrida for igual a D quilômetros? Vamos começar respondendo as primeiras perguntas aí. E quanto será que vai pagar o passageiro que percorrer 10 quilômetros? Ele vai pagar R$ 2,10, ou 2,1 vezes os 10 quilômetros, mais os R$ 5,60, que é o valor inicial que tem que pagar no táxi, correspondente à bandeirada. Ou seja, 21 mais 5,60, estamos falando de R$ 26,60 para rodar 10 quilômetros nesse táxi. De forma análoga, se ele percorrer 20 quilômetros, a única mudança no cálculo é que ao invés de multiplicar os 2,1 ou R$ 2,10 por 10 quilômetros, a gente vai ter que multiplicar por 20 quilômetros e vai totalizar R$ 47,60 para poder rodar 20 quilômetros no táxi. E aí vem uma terceira pergunta que fala: qual será o valor V a ser pago se essa distância percorrida for igual a D quilômetros? Será que essa pergunta, qual o valor V a ser pago, por si só, faz algum sentido? Será que ela pode ser respondida? Na verdade, o valor V a ser pago não tem uma resposta fixa, bem como a distância que o passageiro percorre nessa viagem também não tem uma distância fixa. Nessa relação, tanto a distância percorrida pelo passageiro quanto o valor que ele vai pagar por essa corrida são chamadas variáveis. Isto é, diferentemente do preço da bandeirada, que já é fixado em R$ 5,60, e diferentemente do preço do quilômetro rodado, que custa R$ 2,10, existem duas variáveis cujo valor não está fixado. A variável D, que representa a quantidade de quilômetros andada percorrida pelo passageiro na viagem, e a variável V, que representa o valor que esse passageiro tem que pagar pela corrida. E existe, nesse caso, uma fórmula matemática que, se não está explícita ainda, está quase explícita. Uma fórmula que associa o valor de D com o valor de V. E o mesmo padrão que a gente utilizou ali para calcular o valor da corrida para quem rodou 10 quilômetros, o valor da corrida para quem rodou 20 quilômetros, se a gente seguir a mesma construção, a gente vai multiplicar para quem rodou D quilômetros, multiplicar 2,1, que é o preço de 1 quilômetro, por D, que é a quantidade de quilômetros, e o resultado a gente vai ter que somar com R$ 5,6 da bandeirada, resultando na expressão 2,1D mais 5,6, que resulta em V. A gente acabou de elaborar uma fórmula matemática que representa a relação entre V e D dentro do contexto dos dados que nos foram apresentados. Mas nem toda relação
nasce de um contexto ou de uma aplicação matemática como a relação que a gente acabou de analisar envolvendo o táxi. Algumas relações podem ser construídas dentro da matemática pura. Vamos tentar aqui entender uma relação desse tipo. Digamos que o conjunto de partida seja o conjunto dos números naturais pares e o conjunto de chegada vai ser o conjunto dos números naturais. Eu vou me referir aos elementos do conjunto de partida como x e aos elementos do conjunto de chegada como y. E já tem uma lei, uma regra, uma fórmula matemática que associa os elementos do conjunto de partida com o conjunto de chegada, que é essa daí, y igual a x ao quadrado menos 8. E o que essa fórmula matemática representa? Ela me dá a possibilidade de entender como cada elemento do conjunto da esquerda está associado com cada elemento do conjunto da direita. E para a gente dizer que um determinado valor de x está relacionado a um determinado valor de y, os dois têm que simultaneamente obedecer a essa igualdade que foi dada nesse exemplo. Por exemplo, digamos que o valor de x seja 10. Então, para calcular o valor de y, que vai satisfazer, junto com x igual a 10, vai satisfazer essa lei, dessa relação, a gente vai ter que substituir o x por 10 e descobrir quanto vai dar o y correspondente. Então vai dar 10 ao quadrado, que é 100, menos 8, vai dar y igual a 92. Aí a gente pode afirmar que quando x vale 10, o y vale 92. Que existe uma relação entre x igual a 10 e y igual a 92. Vamos ver um segundo exemplo. Digamos que o valor de x seja 30. O y correspondente vai ser 30 ao quadrado menos 8, 900 menos 8, que vai dar, no caso, 892. Então a gente pode falar que quando x vale 30, o y vale 892. Que o valor da variável x 30 está associado por essa relação ao valor da variável y 892. Agora, repare que ao fazer essas associações, eu estou escolhendo arbitrariamente os valores de x. Eu estou tratando o x de uma forma mais livre. Eu estou tratando o x como uma variável livre dessa relação. Enquanto o y, ele não está sendo escolhido de forma livre. Ele é o resultado do cálculo que eu obtenho a partir do valor de x que eu escolhi. O x, nesse caso, determina o valor de y. Ou, em outras palavras, o valor do y depende do valor de x que eu escolhi. Nesse sentido, essas duas variáveis assumem caráter de livre e de dependente, porque no caso do x, eu fiz essa escolha arbitrariamente. Eu escolhi o valor de x quando eu falo, vou escolher o 10, vou escolher o 30, e com o y eu não tive essa liberdade. A partir do momento que eu escolhi o x valendo 10, já ficou determinado que o y correspondente tem que valer 92. A partir do momento que eu escolhi o x valendo 30, já ficou determinado que o y correspondente vai valer 892. Mas quem define qual é a variável livre e qual é a variável dependente numa relação? Se a gente voltar no exemplo do táxi, talvez a gente tenha uma ilustração mais interessante ainda do que vem a ser essa variável livre e essa variável dependente. No caso do táxi, o tratamento que a gente deu para essa questão, o tempo todo foi escolhendo livremente a distância que o passageiro percorreu, e a gente não escolheu o valor da corrida a ser paga. A gente sempre tratou o valor da corrida a ser paga como dependente da distância percorrida. Então, o tratamento que a gente deu para esse problema induziu a lidar com ele de modo que d, distância, é a variável livre, e v, o valor a ser pago, é a variável dependente. Faria sentido ser diferente? Faria sentido tratar a variável v como livre e a variável d como variável dependente? Talvez sim. Nada me impediria de estabelecer valores de corridas que alguns passageiros pagaram e, a partir desse valor dado, descobrir qual foi a distância que cada um deles percorreu. Algo muito importante que a gente tem que ter em mente é que esses papéis de variável livre e de variável dependente, eles não são estáticos.
eles podem sim ser afetados por uma determinada interpretação que a gente está dando para aquele contexto. E, nesse caso, inclusive, a fórmula matemática, a melhor maneira de escrevê-la, pode ser afetada. Quando a gente chegou à conclusão que o valor a ser pago era dado por 2,1 vezes a distância mais 5,6, essa fórmula está escrita de uma maneira ideal para, dada a distância, a gente encontrar o valor a ser pago. Se fosse o contrário, se a gente estivesse procurando, dado o valor da corrida, encontrar a distância, talvez fosse melhor escrever essa fórmula matemática de outro jeito. Mas isso não é para agora. Por hora, eu recomendo bons estudos e alguns exercícios sobre relações. Um abraço a todas e todos.